a matéria do corpo astral. Esse áudio do corpo astral deve sair em 2 ou 3 postagens, porque ele é um pouco longo e tem uma série de explicações que eu vou ter que dar no meio do caminho. Por exemplo, o corpo astral é o terceiro corpo, a partir do corpo físico, em direção à purificação ou estado de aparência do espírito. É um corpo que é usado no mundo transitório, no mundo espiritual transitório. Quando a gente morre, aí deixa esse corpo aqui, ele vai virar outras vidas. O corpo intermediário, um corpo fluídico que liga o corpo astral ao corpo físico, ele desaparece em poucas horas, ou um dia ou 2, e o espírito se apresenta com essa imagem do corpo físico, que foi a última encarnação, no corpo astral. Porque vai para um mundo transitório, onde é muito parecido com tudo que tem aqui, mas muda muita coisa também. Mas é uma maneira do espírito se relacionar. Depois tem outros corpos, vamos estudar mais adiante. À medida que o espírito vai evoluindo, vai ficando, e mesmo habitando o corpo astral, aqui nesse lugar agora, pode ter espíritos com vibrações diferentes, com corpo astral, que estão vibrando a frequência bem mais apurada, que os outros que estão também aqui não conseguem enxergar esses outros espíritos. Entendeu? Então é um negócio que a gente vai aprendendo aí devagarinho. Bom, sob a influência atrativa dos fluidos em geral, os do corpo astral variam incessantemente, acompanhando a marcha progressiva do espírito cujo envoltório formam, até que o mesmo espírito haja atingido a perfeição. Isso se dá, quer se trate de um que permaneceu sempre puro, quer de outro que tenha falido em suas provas. De acordo com as suas tendências e com o grau de seu progresso, o espírito assimila constantemente os fluidos que estejam mais em relação com a sua inteligência e suas necessidades espirituais. Quanto mais inferior ele é, mais opaco e pesados são os fluidos do corpo astral, aquilo que eu já estava falando aqui. Da maior ou menor elevação do espírito depende a maior ou menor quantidade de fluidos puros na composição do seu corpo astral. Assim, os corpos fluídicos formados pelos corpos astrais apresentam maior ou menor fluidez, são mais ou menos densos conforme a elevação do espírito encarnado na matéria. A gente está falando matéria aqui, porque para o espírito o corpo astral ainda é matéria. Dizemos matéria porque, efetivamente, para o espírito, o corpo astral é matéria. O corpo astral, tanto do espírito que faliu, quanto daquele que se manteve puro, forçosamente se modifica de conformidade com a fase da existência e com as provações. Só quando o espírito atingiu a perfeição, e só então, lhe é dado modificar voluntariamente o seu corpo astral. Porque, por exemplo, um espírito mais ou menos evoluído, mesmo no mundo transitório, ele pode se apresentar com personalidades que ele já teve em outras vidas. E dependendo da situação, ele pode até se apresentar com uma personalidade que ele imaginar na hora lá. Mas isso é, sim. Então, voltando aqui, só quando o espírito atingiu a perfeição, e só então, lhe é dado modificar voluntariamente o seu corpo astral, de acordo com as necessidades do momento, com as regiões que tenham de percorrer, com as missões que os espíritos prepostos lhe confia, conservando-se inalterável a essência purificada do mesmo corpo astral. Então a essência não se altera. Entre os que se transviam, espíritos há que, no curso do seu desenvolvimento e por vezes mesmo ao ensaiarem os primeiros passos, teimam em fazer mal uso do livre-arbítrio e se tornam obstinadamente orgulhosos, egoístas, invejosos, indóceis aos seus guias, contra os quais se revoltam. Esses espíritos, presunçosos e revoltados, cuja queda os leva a condições mais animais da humanidade, são, então, humanizados, quer dizer, encarnam, isto é, para serem domados e progredirem sobre a pressão da carne, o corpo físico, reencarnam em mundos primitivos, ainda virgem
na presença do homem, mais preparados e prontos para essas encarnações. Quer dizer, tem mundo mais inferior do que o nosso aqui, né? O nosso é o segundo de baixo para cima. Reencarnam em substâncias humanas, às quais não se pode dar propriamente o nome de corpos. Os elementos dessas substâncias encontram-se esparsos na imensidade e, pela ação dos espíritos prepostos a essa missão, se congregam no meio cósmico do planeta, onde a encarnação tem de se operar. São substâncias também destinadas a progredir. A matéria também progride. A desenvolver-se por meio da procriação, nas condições estabelecidas para a execução da lei natural e imutável de reprodução em tal caso. Revestido do corpo astral e sob a influência e vigilância dos espíritos prepostos, o espírito atrai aqueles elementos destinados a lhe formarem o invólucro material, do mesmo modo que o ímã atrai o ferro. Ainda aí se verifica o resultado de uma atração magnética prevista e regulada pelas leis naturais imutáveis, constituindo esse resultado uma aplicação de tais leis. Após a queda, e antes de encarnar, o espírito, pelas suas tendências naturais, já tem composto seu corpo astral, conservando nos fluidos a influência que lhe é própria. No curso da encarnação, esses fluidos mudam de natureza sempre de acordo com o progresso ou as faltas do espírito, quer dizer, ou ele fica mais ou menos denso. Se a encarnação produz melhoria no estado moral, os fluidos que constituem o corpo astral experimentam a melhoria correspondente. A matéria que o espírito anima lhe auxilia o desenvolvimento, quer se trate do espírito humano, quer se trate da essência espiritual, isto é, do espírito em formação no reino mineral, vegetal e animal. Aí nós já vimos outras matérias sobre esses três reinos aí, de onde nós viemos. Entre os que se transviam, muitos há também cujo transviamento só se dá depois de terem sido, por largo tempo, durante séculos, dóceis aos espíritos incumbidos de os guiar e desenvolver, depois de haverem trilhado, de certo ponto, mais ou menos avançado, de desenvolvimento moral e intelectual, o caminho do progresso que lhes era indicado. Quer dizer, é a lei do livre-arbítrio. A gente pode falhar em qualquer etapa do caminho, mas aí vamos ter que pagar por isso, né? Porque toda infração tem uma lei para ter uma punição. Esses encarnam em planetas mais ou menos inferiores, mais ou menos elevados, conforme o grau de culpabilidade, a fim de sofrerem uma encarnação mais ou menos fluídica, apropriada e proporcional, né, à falta cometida e às necessidades do progresso na evolução espiritual. Assim, o Criador criou, cria e criará em progressão contínua na imensidade do infinito e na eternidade essências espirituais e, portanto, espíritos. Também criou, cria e criará sempre mundos adequados a todos os gêneros de encarnação para os que se transviam, para os que se transviaram, ainda se transviam e se transviarão. Assim, sempre houve, há e haverá, por um lado, terras primitivas, mundos materiais, mais ou menos inferiores, mais ou menos elevados, mais ou menos superiores, uns em relação aos outros, e, por outro lado, mundos cada vez menos materiais, cada vez mais fluídicos, e até os planetas da mais pura fluidez, a que podeis chamar mundos celestes, divinos, e quais só têm acesso os espíritos puros, os espíritos que, obedientes aos guias espirituais, seguem a diretriz que lhes é apontada para poderem progredir. Esses trilham um caminho da elevação através de seres fluídicas, de esferas fluídicas, sucessivamente mais adiantadas, onde tudo está em relação com as inteligências que os habitam.